E aí, galera inteligente dessa internet, aqui é a Milena Faria Vintori. Você tá no meu canal de cultura pop. Essa é a playlist Brado Mudo, onde eu tenho narrado capítulo por capítulo do meu romance histórico de mesmo nome, Brado Mudo, onde a gente tem acompanhado a história de amor, o desenrolar dessa história de amor entre a filha de um capitão donatário na época em que o Brasil era colônia do reino português e uma escrava, uma dama de companhia. Nós estamos no capítulo 30. Caso você tenha caído de paraquedas por aqui, eu narro esse meu romance sáfico, essa minha novel. Você pode voltar na playlist desde o capítulo de introdução à história, de resenha, de sinopse e acompanhando todos os capítulos caso se interesse por essa trama. A gente vai começar a leitura do capítulo 30 nesse momento. Eu não poderia esperar pelo amanhecer. Eu precisava buscá-la, tomar o que me pertencia. Como terminar aquela noite em sua ausência? Como fazê-la entender que meus olhos eram seus? Atravessei o corredor, pisando sobre a ponta dos dedos, desejando não fazer nenhum barulho, apesar de saber o quão bêbados todos estavam e que não acordariam, nem se um cavalo relinchasse dentro de seus quartos. Um menino inconsequente! Eu enchi de elogios e recomendações e logo se revela um beberrão na primeira oportunidade. Eu não teria ouvido se não tivesse passado em frente a seu quarto, ainda que Martim não fizesse esforço para não ser ouvido. Parei, me aproximando da porta, tentando entender o que acontecia lá dentro. Eu já vou me casar, não lhe parece o bastante? Foi apenas o que me exigiu e estou cumprindo sem objeções. A voz de Heitor, evidentemente embriagado, enrolando as palavras, surgiu. Estava em uma briga. Era certo que se tratava de uma discussão. E eu não sairia dali enquanto eu não tivesse algo de proveitoso dela. Aqueles quartos guardavam segredos obscuros, até que eu os roubasse de suas paredes e camas, ao passar por trás de suas portas. O vinho foi somente o que me restou de minha liberdade. Eu deveria lhe chicotear até que crescesse, Heitor. Martim pareceu socar algo. A madeira de algum móvel estalou, não conseguindo abafar o som raivoso de sua voz. E Vossa Santidade se mancharia de tal forma comigo? Ora, por que não? Se é o que um pai faz ao filho, não é? O tom irônico de Heitor me fez prender a respiração. Não diga sandices, menino! Houve risadas e um longo silêncio, que veio a ser quebrado quando decidi sair à procura de Candelário. Terei que exorcizá-lo para que honre as calças que veste. Estou dando-lhe um presente maravilhoso, meu filho. Não estrague tudo pelo que lutei. O céu pareceu se contorcer como páginas de um livro até que me dei conta do que estava ouvindo. O presente, evidentemente, não se tratava de mim, mas seria entregue a ele através de mim. Eu jamais lhe pedi algo de maravilhoso, apenas que me desse a parte que me cabe a herança de seu pai. De meu pai, devo dizer, não é? Não se trata de nenhum décimo das riquezas que conquistou com a igreja, meu pai. E mesmo como filho, nunca lhe pedi nada disso e continuo no seu teatro de ser vosso irmão, não? Heitor dizia como quem suplicava, tendo em seguida um acesso de tosse, como se houvesse engasgado. Teremos infinitamente mais quando se casar com a menina, Martim sussurrou. E o que seu Deus deve pensar disso, pai? Minha vida não estava à venda. Ouvi o som do tapa. Restava me perguntar qual dos dois havia sido esbofeteado pelo outro, pai ou filho. Naquele momento, peguei-me sorrindo. Mesmo diante de tanta desgraça, ali parecia estar a minha salvação, no pecado de Martim. Mas como fazer Heitor confessar que era seu filho e não seu irmão? Não seja fraco. Afonso confia que você será capaz de endireitá-la. A voz de Martim soava sobriamente, tirando minhas esperanças dele ter sido esbofeteado. A moça repudia tanto quanto eu essa ideia de matrimônio, pois ela que morra de desgosto.
Heitor não ousou responder, dando ao quarto o silêncio merecido depois de mais uma crise de tosse seca e alta. Tudo seria mais fácil se eu fosse como ele, Candelária sussurrou, os olhos voltados para as próprias mãos sobre a mesa. Puxei a cadeira, respirando fundo, sentando-me ao seu lado, agradecendo por não ter seus olhos nos meus. A cozinha em completa escuridão, a pequena vela sob o pires à nossa frente se findando, seu corpo tremendo por causa da brisa da madrugada. Mas eu a amo exatamente como é. Eu não falo de amor, Normadinho. Não falo de amor, senhora. Falo do que vi hoje. Nós nunca poderemos dançar e nos beijar diante dos outros. Isso será sempre um segredo, sempre um pecado, e ninguém merece algo assim. Suspirei. Como Deus, que não se podia fazer ser visto pela própria criatura, mas havia escolhido a Paulo para cegar com sua visão. Eu não posso permitir que viva assim, senhora. Candelária continuou de modo vagaroso e pensativo. Isso não depende de você, Candelária. João Miguel está morto? Não há perigos para mim. Posso voltar às minhas funções, à vida que de fato me cabe. Eu não havia tirado Candelária da escravidão por pena do perigo que João Miguel representava. Não havia um motivo tão nobre assim. Eu apenas a queria perto de mim, ignorando o que isso faria com ela. E eu não permitiria que Heitor a levasse para longe novamente. Você teve a mim. Satisfez todos os seus devaneios, concretizou seus desejos. É o momento de eu voltar a ser eu mesma, uma escrava da casa de vosso pai, senhora. E então me verá definhar dia após dia, Candelária. Implorei. Prefiro vê-la triste por algum tempo do que amarrá-la a algo que a entristeça para sempre e talvez a mate. Está diluindo tudo o que vivemos, Candelária. Sussurrei, mergulhada em angústia, temendo que ela levasse aquilo adiante. Estou abrindo mão do que eu sinto para que a senhora possa viver. Levantou-se. Agarrei-me a seu braço, cravando as unhas em sua pele, segurando-a próxima a mim. Levantou as mãos em seu rosto enquanto eu cerrava os olhos, na tentativa frustrada de vê-la, afastando meus cabelos para que pudesse pressionar os lábios nos meus, molhado, quente, como na primeira vez que escolhi dar meu gosto a ela. Suave e munido de tanto desespero que pensei estar esvaziando meu corpo de vida. Afastou-se contra a minha vontade, desvencilhando-se de mim, de maneira firme e dolorida, abandonando-me à desesperança. A moto passando nesse momento, quebrando todo o clímax, o último parágrafo do capítulo. Como permitir-me cometer o sacrilégio de reduzir a palavras frias criadas por seres superficiais e humanos a maneira como eu me senti quando Candelária saiu de minha presença, anunciando o para sempre.